9 horas e 20 minutos, tempo bom na capital paulista. No momento, os termômetros marcam 20 graus. A temperatura mínima prevista é de 18 e a máxima de 28 graus. Veja agora os destaques do MAC Notícias de hoje. Aborto, legalização da maconha e maioridade penal. População não sabe se apoia ou não os temas. Minhocão, marco histórico da cidade para aliviar o trânsito ou oportunidade de lazer? AIDS no Brasil. Grupo dá suporte e reintegra socialmente portadores do vírus em São Paulo. Surto de ebola. Mais de 4.000 mortes. Brasil se prepara para a possível chegada do vírus. Terça Afro. Mostra de cinema e reuniões buscam discutir questões raciais no Brasil. Projeto Redigir. Alunos da USP oferecem discussões sobre atualidades e conceitos de gramática e redação. Esse e outros assuntos você acompanha conosco agora. No MAC Notícias está começando. Bom dia! As eleições de 2014 foram marcadas pelas discussões sobre temas antes considerados secundários. Aborto, legalização da maconha e maioridade penal estiveram sempre pauta nas propostas dos candidatos. Fizemos um plebiscito nas ruas para saber a opinião da população. Veja na reportagem de Guilherme Pagliaro. Após as eleições presidenciais, alguns temas polêmicos ficaram em evidência. É o caso da legalização da maconha e do aborto e da redução da maioridade penal. Entretanto, durante os debates, esses tabus não foram discutidos. Nossa equipe foi às ruas para descobrir o que os cidadãos pensam. O que você acha sobre a legalização da maconha? Eu sou a favor. Sou a favor porque eu acho que não tem mais o que segurar. Todo mundo fumou um dia, fuma. E quanto mais você proíbe, mais as pessoas têm curiosidade. Eu sou contra. Por quê? Não, eu acho que realmente o vício é prejudicial. Teria que ter uma consciência melhor para deixar isso tão liberado. Cara, eu sou a favor da legalização da maconha, mas eu acho que no Brasil a gente ainda não tem um preparo como outros países da Europa para receber esse tipo de legalização. Mas sim, eu sou a favor. E o que você acha sobre o aborto? Acho que as mulheres têm que ter o poder de decidir isso. Elas que têm que ter a decisão na vida delas. Hoje morrem não sei quantas mil mulheres por fazer aborto clandestino. Aborto sempre vai acontecer. Isso tem que ser uma decisão que cabe à mulher. Sou a favor da legalização do aborto. Tem que haver uma discussão na sociedade, mas eu pessoalmente sou a favor. Eu sou a favor também. Eu acho que tem que legalizar porque muitas mulheres estão morrendo fazendo aborto ilegal. Eu também não sou a favor da legalização do aborto. Porque é um risco muito grande para a saúde. Eu acho que eu sou a favor ao direito à vida. Tá? Você reduziria a maioridade penal? Sim, e não para 16, para 14 anos, porque você anda aqui mesmo pela Paulista, quantas vezes você não vê um assalto aqui de um garoto de 14, 15 anos de bicicleta, você está falando no celular, ele passa e toma o seu celular e não tem nenhuma providência, passa um dia ou dois na cadeia até a mãe tirar e pronto. Como que de repente um menor pode um monte de coisa e não pode responder? Então eu sou realmente a favor da redução. Não sou a favor da redução da maioridade penal. O que precisa ser mudado é o sistema carcerário, fazer uma reforma no sistema penal brasileiro, que ainda é muito falho. Se a pessoa é capaz de cometer um crime hediondo, tem que pagar pelo que faz, né? A pena deveria ser reduzida para 16 anos, com certeza, e isso ia ajudar muito a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Construído para desafogar o trânsito na região, o Minhocão vem se tornando alvo de discussões sobre sua real utilidade. Uns defendem sua manutenção, enquanto outros querem transformá-lo em um parque. O repórter Gabriel Lopes foi às ruas para conhecer as diversas opiniões dos moradores da região. O elevado Costa e Silva, conhecido como Minhocão, foi criado por iniciativa do prefeito Paulo Maluf e foi considerado, na época, a maior obra de concreto armado de toda a América Latina. A sua extensão vai da Praça Roosevelt até a Avenida Francisco Matarazzo. O que nasceu como solução para o sistema viário de São Paulo, hoje se tornou alvo de diversas polêmicas.
Atualmente, o Minhocão não é mais unanimidade. Por ser uma construção bruta que corta a parte central da cidade, muitos já aprovam a sua demolição, ou até mesmo a construção de um parque. Você acha que o Minhocão ele é essencial para o trânsito da cidade, ou por ser uma obra tão bruta assim que corta a cidade, no centro da cidade no meio, você acha que ele deveria ser demolido, construído um parque, ou até demolir de vez mesmo? Olha, eu achei um absurdo fazer isso aqui, porque acabou com a Santa Cecília o bairro, não é? Ficou muito feio. Eu acho que era melhor um lazer para as crianças, população de São Paulo. Eu acho que isso ficou muito feio, não tem nada a ver isso aí. Você acha que ele prejudica também pelo fato da poluição, porque passa muito os prédios que são perto, que vai direto na janela a poluição dos carros e tudo mais. Você acha que ele deveria até construir um parque para ver se melhorava isso? Sim, fica muito sujo, dentro de casa fica aquele pó preto. Tem que estar passando o pano úmido para limpar a casa. Olha, eu acho o Minhocão muito feio. Eu não gosto do Minhocão. Mas nessa altura do campeonato eu acho que não vale a pena gastar dinheiro com a demolição do Minhocão, porque existem outras prioridades muito maiores em São Paulo para serem resolvidas, e gastar dinheiro agora com o Minhocão acho que não vale a pena. Ele tem que continuar aí. Não, tem que continuar aí. O pessoal que se tenha paciência, fecha a janela por causa da fumaça. Já de noite ele não abre, né? Ele fecha de noite e abre de manhã, parece que 9 horas. Tem que se deixar aí. Continua. É essencial para nós. Muitos urbanistas atribuem à obra o apelido de cicatriz de São Paulo e defendem a sua demolição completa, ou até mesmo a construção de um parque. Os moradores da região reclamam da poluição e do barulho causado pela via. Você acha que o Minhocão ele deveria ser demolido porque ele é uma via muito bruta e até feia, assim, que corta bem a parte central da cidade? Ou você acha que ele é extremamente importante por causa do trânsito, senão não teria outro caminho e ia piorar ainda mais o trânsito da cidade de São Paulo? Eu acho que ele é importante para o trânsito, né? Olha a quantidade de carros andando na via. Ele é importantíssimo, apesar, lógico, é feio para ver, né? Ninguém que mora aqui acha legal, bonito. Mas ele é usado até, ele é assim, de sábado e domingo, parece que o pessoal usa até para bicicleta. Então eu acho ele importante, não deve tirar ele não. Eu demolir isso aí vai ser um desperdício de dinheiro, porque na época os meus pais pagaram imposto para construir, agora eu vou pagar para demolir. E tem outra coisa, imagina o trânsito que fica aí à tarde, às 6 horas da tarde, jogaram tudo aqui embaixo. Ninguém mais vai andar aqui na Santa Cecília. O plano diretor estratégico, sancionado pelo prefeito Fernando Haddad, determina a redução gradual de veículos no Minhocão, além da prever sua completa desativação. O projeto não determina em quanto tempo o elevado deixará de ser utilizado pelos carros. Atualmente, já existe um projeto tramitando na Câmara desde janeiro, independente do plano diretor, que prevê a sua redução gradual de veículos. Se ele for aprovado pelos vereadores, 90 dias depois, após a sanção do prefeito, o elevado deixará de ser utilizado aos sábados e, em 4 anos, deixará completamente de ser utilizado. Pelo local passam apenas carros de segunda a sábado, das 6h30 da manhã às 9h30 da noite, permanecendo fechado para veículos nos demais dias e horários, inclusive em feriados nacionais, quando é somente utilizado por ciclistas e pedestres. Fátima Petronieri, de volta ao estúdio. Para encerrar o bloco, confira um flagrante em um shopping center de São Paulo. Um shopping da região central de São Paulo sofreu um pequeno incêndio nos enfeites de Natal, onde funcionários e clientes do shopping foram evacuados. Segundo a direção do local, o problema foi devido a uma pane elétrica. Veja a seguir. Grupo ajuda na reintegração de portadores do vírus HIV e a possível chegada do Ebola ao Brasil.
O índice de novos infectados pelo vírus HIV subiu 11% entre o período de 2015 e 2013. Com a disseminação da doença no Brasil, grupos de apoio vêm surgindo para dar suporte aos portadores desta condição. Um desses exemplos é o Grupo Pela Vida, que ajuda na reintegração social dos soropositivos em São Paulo. Veja na reportagem de Nathalie Cooper-Schmidt. Como funciona a ONG Pela Vida? Então, a ONG já funciona há 25 anos, né? Ela começou quando uma pessoa percebeu que as pessoas tinham necessidade de estar se comunicando entre si nas salas de espera de um hospital, né, para contar seus temores, seus medos, suas dificuldades em relação à sorologia, né? Na época se falava da AIDS mesmo, né? E a gente já vive há 25 anos fazendo esse trabalho de acolhimento, assistência psicológica, como cidadão, atendimento jurídico e tudo mais, para as pessoas portadoras do vírus HIV, mas também com pessoas que convivem com os portadores. Quantas pessoas participam hoje do grupo? A gente tem uma média de frequência semanal de 20 a 30 pessoas, toda quinta-feira. Fora na quinta-feira, nós temos diariamente o atendimento que os hospitais nos mandam, né, para fazer acolhimento de pessoas que foram diagnosticadas recentemente. Murilo, eu queria saber por meio de quais ações vocês combatem o preconceito das pessoas de fora. Então, a maneira mais direta, mais consistente de você combater o preconceito é dando informação. Então, é informar, insistir. O HIV só se transmite através do sexo, drogas injetáveis e sexo desprotegido, né? Então, quer dizer, de outra maneira, a pessoa leva uma vida normal. Como funciona o Cinema Mostra AIDS? Então, o cinema é um projeto que nós já estamos no 10º ano de edição, né? É escolhido só filmes com temáticas de HIV/AIDS. Isso acontece uma vez no ano e normalmente é no mês de novembro, que é o mês em que a gente comemora sempre, tem nosso aniversário de tempos e tempos, assim, então é no finalzinho de novembro, é através do filme, do cinema, dessa arte que a gente tenta acabar com o preconceito. Esse sim é o pior dos vírus. Eu queria acrescentar também o projeto nosso, que já existe há 6 anos, e que se tornou um piloto aqui na região central de São Paulo, foi estendido agora até 2020 pela importância dele, que é o trabalho com profissionais do sexo aqui na região central de São Paulo. O que acontece? Nós temos cursos que é dado para essas pessoas, tem assistência jurídica, assistentes sociais, psicólogos de plantão, né? Tem também iniciação à internet para que tire essas pessoas, ou que dê possibilidade, mecanismo para essas pessoas saírem um pouco mais da rua e estarem sendo mais informadas sobre como se prevenir, mesmo sendo profissionais do sexo, como elas podem estar se prevenindo mais contra as DSTs. Para você que se interessou pelo Grupo Pela Vida, ele fica à Rua General Jardim, 566. A legalização da maconha é um tema complicado. O assunto divide opiniões no Brasil. Analisando friamente e pensando apenas na parte econômica, podemos ver uma forma de fazer o dinheiro circular e ajudar a reverter o retrocesso da nossa indústria. Fazendo um paralelo com a indústria do tabaco, que exporta cerca de 2,5 bilhões de dólares ao ano, além de abastecer o mercado interno e gerar 250 mil empregos, podemos apostar que uma possível indústria da maconha também poderia ajudar a nossa economia. Estudos nos Estados Unidos dizem que o mercado da maconha pode chegar a movimentar 110 bilhões de dólares e investidores já começaram a se mexer para não perder essa oportunidade. Enquanto tudo fica na especulação, continuamos discutindo esse assunto que vai além da economia e ideologia. Vale a pena olhar o tema com outros olhos. O vírus do ebola já matou mais de 4.500 pessoas ao redor do mundo. Serra Leoa e Guiné foram os países mais afetados. Seguindo a recomendação da OMS, o Brasil já está se preparando para uma possível chegada da doença. Treinamentos em portos e aeroportos já foram realizados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas será que a população tem conhecimento sobre o ebola? A repórter Nathalie Cooper-Schmidt levou as principais dúvidas da população para o infectologista Adilson Cavalcante. Confira na reportagem. A ebola enfrenta sua pior epidemia. A OMS relata um total de 4.920 mortes e
13.703 casos até 27 de outubro deste ano. Fomos até as ruas saber se há chances da doença chegar ao país e os meios de transmissão e precaução. O senhor acha que transmite o ebola? Eu acho que é pelo ar, pelo contato físico. Essa é uma doença que no mundo ninguém sabe como tratar corretamente. Por quê? Porque não tem remédio específico e não há vacina para isso. O que nós sabemos sobre o ebola é que ele não é transmitido pelo ar, né? Agora não foi identificado nenhum caso de transmissão por via aérea e também não foi identificado nenhum tipo de mutação. O que o tempo vai dizer é que a gente tem que esperar. Certo? É possível? É possível. Vai acontecer? Não dá para prever. O ebola tem chances de chegar ao Brasil? Acho que tem sim. Acho que tem chance de chegar pelos aeroportos. Não tem muito controle disso, né? Eu acho que não. Eu acho que aqui no Brasil isso é, primeiro, porque essa é uma doença específica daquela região. A gente não tem esse vírus circulando nos animais silvestres aqui no país, então é uma doença que, se acontecer aqui, vai ser exportada. Chances de, com a globalização e com a locomoção, principalmente comercial, certo, e turística que existe hoje, e a facilidade de se chegar ao outro lado do mundo rapidamente, e inclusive carregando doenças que elas podem ser infecto-contagiosas, como no caso do ebola, existe sim. O senhor sabe como transmite o ebola? Não tenho conhecimento, eu tenho muitas dúvidas. Para mim, eu acharia que transmitir é igual a dengue. A transmissibilidade, o que nós temos observado? Que é uma transmissibilidade que ocorre com uma certa facilidade se a pessoa entra em contato direto com o paciente infectado, e o contato direto significa o quê? Contato com o sangue do paciente, contato com qualquer secreção ou contato com objetos que esse paciente tenha tido contato, né? É importante lembrar que nenhum caso foi confirmado no país e que as medidas de precaução estão sendo adotadas. Nathalie Cooper-Schmidt para o MAC Notícias. O presidente Obama afirmou em uma coletiva de imprensa que os Estados Unidos continuarão sendo o líder global na luta contra o ebola, mandando médicos para a África Ocidental. Entretanto, a luta contra o ebola tem sido abalada pela falta de sucesso no comprometimento da saúde dos próprios médicos que se deslocam para o lugar de origem da doença. Mais de 1.500 mortos, 3.000 infectados e uma perspectiva que assusta quando se pensa na quantidade de pessoas que possam ser contaminadas pelo vírus em um futuro próximo. Definitivamente estamos perdendo a luta contra o ebola não só na África, mas também no mundo. Veja a seguir. Terça Afro discute as questões raciais no país. Projeto Redigir dá oportunidade para pessoas aprimorarem gramática e conhecimentos atuais. Terça Afro é um projeto que surgiu por meio de comunicadores do Centro Cultural da Juventude e discute questões relacionadas ao negro. Toda terça são apresentados filmes e um convidado negro é chamado para discutir sobre inserção social, trabalho e as perspectivas do negro na sociedade. Veja a seguir na reportagem de Fátima Petronieri. O projeto Terça Afro surgiu em agosto de 2012 e desde então vem trazendo debates sobre a questão negra no Centro Cultural de Juventude. O intuito do projeto é promover uma roda onde nós, negros, consigamos conversar e dialogar e trocar entre nós, né? Todos os nossos quereres, todas as nossas questões que dizem respeito a nós. Acho que o propósito geral é esse, assim. Onde a
pessoa negra possa se sentir dentro de um todo e possibilite o fluxo de energia e de informação andando lado a lado, no sentido da pessoa se sentir acolhida aqui. Ter a informação, porque para isso a gente sempre traz um convidado a cada terça-feira, especialista em uma temática ligada essencialmente à questão negra, é só a questão negra, e são só convidados negros, mas com um formato circular, que foge à lógica academicista, de você ter um cara falando ali com distante. As peças de roupa desfilavam pelas ruas, escondidas as vergonhas das madames. Já conheço o trabalho do Terça Afro assim, há um tempo. Acho que é um espaço necessário, né? Um espaço necessário e importante. É um espaço onde a gente pode refletir as nossas subjetividades e, para além disso, articular as nossas ações. A gente trabalhou aqui no CCJ e a gente tinha a urgência de discutir o entorno e discutir questão racial no entorno. Então, a partir disso, a gente pensou, o projeto surgiu de uma proposta, né? Ganhou uma proposta que foi a referência Esperança Garcia, um grupo aqui da Brasilândia. E aí, a partir do coletivo, a gente recebeu um exemplo para discutir questão racial aqui no CCJ, que era uma coisa que não acontecia aqui. Qualquer pessoa pode vir participar, só chegar. A ideia é essa, de agregar mesmo. Se não tiver mais espaço, a gente aumenta. O CCJ já tem providenciado outros espaços para a gente, porque está tudo dando muito certo. Os encontros acontecem toda terça-feira no Centro Cultural da Juventude, das 7 às 9 horas da noite. Olá, estamos aqui com Tamires Gomes Sampaio, estudante do 4º ano de Direito aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela é a primeira mulher negra e pró-unista a presidir o Centro Acadêmico João Mendes Júnior. O mesmo centro acadêmico que há 2 anos organizou uma manifestação contra a implantação do Enem aqui na universidade. Bom dia, Tamires, tudo bem? Bom dia, Dara. Tamires, como você enxerga a importância de políticas de ações afirmativas aqui na universidade? Nós vivemos em uma sociedade que historicamente excluiu negros e os pobres da universidade e é muito importante que as ações afirmativas sejam efetivadas em todos os espaços, tanto em universidade pública quanto privada, para que a universidade realmente reflita a sociedade. Então, para que as camadas mais pobres, os negros, as mulheres, os cronistas, eles consigam estudar, eles tenham direito também de estudo, que é de todos nós. E a gente viu que repercutiu bastante no R7, Estadão e Carta Capital, o fato de você ser a primeira presidenta, né, do CA negra, e queria saber como que está sendo o seu mandato. Tá uma loucura, porque o centro acadêmico no dia a dia tem vários problemas. A gente tem que resolver a questão administrativa, os alunos também, são 7.000 alunos que tem na Faculdade de Direito do Mackenzie e tem problema com o professor, aí o CA tem que tentar mediar as palestras que a gente tenta fazer, trazer o debate para a universidade, porque a nossa proposta era essa, era realmente fazer um movimento estudantil no direito, né, da faculdade, porque não adianta a gente só se formar com leis, né? O operador do direito, ele tem que ser também, de certa forma, de movimento social para conhecer a realidade. Não dá para um juiz que não conhece como que é a periferia de São Paulo e etc. Ser um juiz, é só aplicar a lei. Por isso que é importante participar de movimento estudantil, para você conseguir, de alguma forma, já ter a ideia da realidade. Muito obrigada. Norma Odara, de volta aos estúdios. Alunos da USP ensinam gramática, redação e atualidades de graça. É o projeto Redigir, que há 15 anos já capacitou milhares de pessoas em São Paulo. Conheça mais sobre o projeto na reportagem de Fátima Petronieri. Os encontros são semanais, focados na discussão de temas eleitos pelos estudantes, com a elaboração de projetos comunicacionais, como vídeos, fotos e textos ligados a estes temas. O projeto Redigir é um projeto de extensão da universidade. Ele está fazendo 15 anos. Ele surgiu como um curso de redação
planejado e elaborado, fundado pelos alunos de jornalismo daqui da ECA. O curso mudou nos últimos anos, desde 2002 ele passou por uma reformulação, perdeu o caráter de ser um curso de redação, só redação para o vestibular, e passou a ser um curso de educação para a cidadania. Então, ele não tem mais o público-alvo só no vestibulando, mas qualquer pessoa que queira explorar melhor as suas formas de se comunicar através das ferramentas da língua portuguesa. Entrei no projeto esse ano, né? E eu sou bicho de turismo, então é meu primeiro ano tanto na ECA quanto no Redigir. E está sendo a minha primeira, junto com outro projeto que eu também estou participando, minha primeira experiência com a cultura e extensão. E mesmo antes de entrar na universidade, eu queria trabalhar com isso, sabe? E está sendo tipo uma oportunidade muito legal, porque pessoalmente eu nunca tinha pensado que eu ia trabalhar com língua portuguesa, sabe? E a parte de cidadania que a gente aborda tem me chamado muito, sabe? A atenção e a satisfação que eu tenho em estar nesse projeto, né? O projeto conta com o empenho de seus voluntários, que procuram deixar as aulas mais interessantes, utilizando filmes e contando com a presença de convidados. Eu trabalho com a Karine, né? A gente trabalha no Núcleo de Direitos da USP, e lá a gente tem o debate de direitos e os debates contemporâneos. Esse ano ainda mais por causa da eleição o tempo todo, né? E a Ká me convidou para debater direita e esquerda, mas ao mesmo tempo ela sempre me conta, né, um pouco daqui como que é. Então eu fui preparando a minha aula pensando em tudo que ela já tinha me falado sobre esse projeto, a importância dele. Eu conheci o projeto através do site Catraca Livre, pesquisando algumas coisas, e aí eu fiquei super empolgada, fui atrás, e aí eu fiquei sabendo de outras pessoas que tentaram, na primeira vez não conseguiram, eu fiquei meio frustrada, então fiquei muito empolgada, e realmente o projeto para mim está sendo bacana porque eu tô conseguindo melhorar minha comunicação, estou conseguindo aprender algumas coisas que eu não tinha tanto acesso. O projeto em si é legal, a parte de debate, a gente consegue debater, falar algumas coisas, falar o que a gente pensa e ouvir também outras coisas. Então, acho que o projeto em si, no geral, ele está sendo importante para mim, para a minha formação mesmo. Se você ficou interessado neste projeto, as inscrições abrem de dezembro a janeiro. A educação e a cultura têm que andar lado a lado sempre. O Redigir é um projeto cultural que conseguiu acrescentar ainda mais a educação na Universidade de São Paulo. O conhecimento passado pelos professores tem que ser posto em prática, tem que ser absorvido e exercitado. A ideia de comunidade é sempre importante e estudar em grupo se torna mais proveitoso. No caso do projeto Redigir, o que é passado em aula na Escola de Comunicação e Artes da USP se estende a discussões entre os alunos em reuniões que acontecem fora do período de aulas, fazendo com que eles possam discutir, além das matérias da grade, outros temas atuais. A educação brasileira precisa se reformular e o estímulo de mudança tem que partir de todos, tanto dos educadores quanto dos alunos. Nossa cultura é rica e somente o fato de aplicar e discutir as propostas dadas em aula já acrescenta na formação do cidadão. Faltam projetos culturais capazes de fazerem isso. Mas as iniciativas boas devem ser divulgadas a fim de estimular outras. A mudança tem que partir de todos e o que vem sendo feito em níveis superiores deve também partir desde a educação primária. Obrigada, Gabriel. São Paulo esconde belezas que vão além dos limites da Avenida Paulista. Confira na crônica Outras Palavras na Zona Sul, de Natália Cardoso. Eu ouço no ônibus um medo sem fundamento. Pelas calçadas, vejo o preconceito velado de quem não conhece, de quem tem receio. Eu observo as caras assustadas, que se formam ao senso comum de quem acha que no Capão não existe compaixão. Deixe então eu te apresentar esse lugar, um dos mais bonitos também para se passear. Essa é a minha Zona Sul, conhecida por seus bairros que vão desde Santo Amaro ao Horizonte Azul. No Largo 13 eu compro tudo o que eu preciso, roupas, panelas e sapatos. Nas lajes do Grajaú tem sempre o churros rolando. A cultura está no Jardim Ângela, com as fábricas de cultura, nos seus céus e nas ETECs. No Campo Limpo tem até um Sesc. Aqui eles também sonham. Sonham com uma vida melhor, um conforto para os filhos, uma viagem de férias com a família. Aqui a gente sonha alto, grande, do tamanho da comunidade inteira. Sonha em ter segurança para festejar, para estudar e para brincar de soltar pipa. E aqui a gente também luta. Luta por moradia,
por saneamento básico para tirar a criançada da rua. Para ter o que se vê na TV também. E a gente não desiste nunca. Ah, se eles soubessem como o pastel da feira aqui é bom. Ah, se eles soubessem quanta alegria traz esse som. Ah, se eles conhecessem, eles nunca mais iam querer sair da minha Zona Sul. Muito obrigada, Natália. E o MAC Notícias fica por aqui. Um bom dia! Bom dia e até amanhã.